Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado fosse mais adiante. Esse é o Léo. Queria ter um cabelo desse. Carrega Se o imita, peso da dor, como se portasse medalhas. Não, vai ter lembrete isso aqui. Uma coroa. Salve! Oi. Fazia tempo que a gente não Não ficava se no via, hein? estúdio, nem se via, nem Não, no nem se estúdio. via, ninguém podia É, ver. semana passada você não tava no programa. Tava viajando com o Max. Tava quente ou tava frio? Tava bem frio. E agora tá mais frio, a gente veio pro estúdio pra ficar quentinho. O que tem hoje de bom? Sempre tem muita coisa bacana. Mas hoje, especialmente, antes da gente dizer o que tem, vamos dar uma ressuscitada num assunto muito interessante sobre arte. Projeto Broadway fica pra depois e a Broadway. Vamos falar da Broadway? O que você tem de informações sobre a Broadway pra gente dividir com quem tá assistindo a A gente gente? fala de Broadway, a gente imagina que Broadway é de agora, né? Assim, de 1980, E não é? 1990. Não, a Broadway é do século XIX, de 1878. Um dado muito interessante também, assim, essa você sabe. Qual que é a peça que mais ficou contínua não. na Broadway? Vamos colocar a música, Janine? Fantasma da Ópera. Essa tá tipo o quê? Uns 28, 27, 28 anos, né? Quase. É muito tempo. É. Mas Mas eu quero saber. é. Eu sei o que você me Tô disse, louca mas eu não pra sei. contar, tô louca O pra que contar. é essa escola Broadway em Curitiba? O que ensina? Primeiro que eu não sabia que existia. Então, a gente foi conhecer uma escola chamada Projeto Broadway, de 3 artistas. E o bacana é que esses artistas lapidam o talento de outros artistas, que começam já meio novinhos e tal, e ensinam dança, ensinam canto, interpretação corporal, como uma pessoa se tornar um ator, um cantor, um dançarino, e também maquiagem, né, Caio? Ó, mostra lá o Caio. Isso é importantíssimo, porque você tem que saber se Mas maquiar. é uma preparação, tá bom, vai lá e faz essa escola Broadway, aí sai de lá para ser encaminhado pro teatro. Pro teatro, pro cinema, pras novelas, Que legal. pra vida. Porque sabendo cantar, dançar, interpretar, você tá junto com muitas artes, com muito talento e muito potencial para enfrentar a vida de uma forma diferente. E nós temos eles aqui? Opa! Aliás, melhor do que a gente para falar, que tal conversar com o pessoal que inventou o Projeto Broadway? Vamos? Vamos nessa? Giovana, Ricardo e Débora, é com vocês. Oi Lu, oi Marcelo, que bom que eu tô aqui no lado B, um prazer. Então, vamos falar de Projeto Broadway? Vim parar aqui em Curitiba, uma baiana caiu em Curitiba e a gente resolveu fazer teatro musical. Na verdade, o Ricardo, idealizador de tudo, fale um pouquinho como é que isso começou, Rico. Eu tive a oportunidade durante um tempo de viajar pelo mundo, conheci muitos teatros e me apaixonei pelo teatro musical. Eu já tinha estudado teatro musical nos Estados Unidos e eu era pianista e acabei cantando no teatro musical. E depois, enfim, a vida me levou para vários lugares e nessas viagens pelo mundo, essa paixão do teatro me pegou novamente e foi quando eu decidi, não, eu vou voltar para o teatro. E voltando a Curitiba, eu descobri que aqui nós temos um celeiro incrível de talentos e a ideia do Projeto Broadway começou a nascer. Eu visitei várias escolas de teatro musical nos Estados Unidos e fui tendo uma ideia de o que poderia ser feito em Curitiba com alguma ideia similar. E depois dessa ideia estar pronta, as pessoas começaram a aparecer. Uma delas foi você, que foi incrível, e a Débora também, que já era uma amiga, já trabalhava comigo há muito tempo. E a gente não conhecia, na verdade não conhecia esse lado artístico da Débora, que era esse lado pedagógico, de conhecer profundamente música, e de repente deu certo, foi uma soma de 3 forças que resultou no Projeto Broadway.
bailarina, né, há milênios, sei lá, 20 anos. Mas depois me formei na parte de interpretação no método Stanislavski em São Paulo, morei em São Paulo, em Nova York, estudando teatro musical, estudei teatro musical na New York Film Academy, voltei para São Paulo e depois vim parar aqui em Curitiba. E o Ricardo me ligou, então, tô montando um curso de teatro musical. Eu falei, sério, como é que você me achou? Eu tinha acabado de chegar em Curitiba. Então foi super interessante. Então na escola eu cuido da parte de interpretação, performance, interpretação da música, né? E coordeno a parte de dança, não sei o que dou, coreografo algumas coisas. O Ricardo dá as aulas de canto, técnica vocal, né, do belting contemporâneo e tal. E a Débora é uma musicista completa. Não, mas ela tem mais que isso. Não, tem uma mágica ali, a varinha dela de condão, não sei. Ela cuida do nosso coral, né? Todo o nosso coro, ela dá aula também de história do teatro musical. E faz parte da direção musical também, né? Sim, faz toda a direção musical, cuida de todo mundo, nossa maestrina. Tudo isso, vocês estão falando por mim, exatamente. Então, isso. fale também. Quando eu encontrei o Ricardo, quando foi? Sei lá, final de 2014, talvez. Mais ou menos. E a gente começou a conversar melhor sobre a questão do teatro musical e descobrimos que a gente tinha uma afinidade enorme em relação aos temas, aos títulos que a gente conhecia e as nossas vontades eram muito semelhantes, sim, né? No que resultou grande parte também do planejamento do que vem sendo o Projeto Broadway em relação à nossa grade de aulas e tudo aquilo que a gente acha que é importante para um aluno ter como formação. Hoje em dia a gente não quer que o ator, né, o artista espere cair do céu um convite, né? Que eles tenham as próprias ferramentas, que a gente dê ferramentas para ele montar seus próprios espetáculos, né? Aqui todo semestre a gente monta um espetáculo, na verdade alguns espetáculos. Aí a gente fez uma brincadeira no passado que foi o Big Broadway Brasil, com personagens da época de ouro da Broadway, num reality show, né? Mas era uma brincadeira mais com os personagens, até tanto do que o reality show. E o outro musical que a gente fez uma paródia, uma brincadeira, é o A Kate Me Kiss, né? Kate Me Kiss, é uma brincadeira com Kiss Me Kate, que até está sendo montado, né, no Rio de Janeiro, mas é uma brincadeira misturando musicais do Cole Potter e toda a parte antiga, né? O espetáculo do Glee, né, que são nossos adolescentes e crianças, que a gente fez todo um espetáculo baseado nos clássicos da Disney. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Não sei, não direi isso, não. Não vai fugir se eu sorrir a paixão. Porque me chamam de Caroline. Hey, Caroline. Não é assim. Hey, Caroline. Não é Caroline. A gente descobriu aqui em Curitiba, assim, talentos incríveis, turmas incríveis, que eu tô me surpreendendo, eu não imaginava encontrar tanta gente boa aqui, sério. Existe um processo seletivo para que as turmas sejam formadas no início de cada semestre, né? Tem muita gente que vem de diversas realidades, bailarinos, atores e cantores, que chegam aqui e que têm até uma certa bagagem na sua área de formação, mas que de repente se deparam com a realidade que aqui, além de dançar, eles vão ter que cantar, vão ter que ser atores, e que é uma coisa que eles não estão acostumados. O que é muito interessante é quanta gente também que conhece o teatro musical, né? Porque não é tão difundido, as pessoas conhecem mais os filmes musicais, mas tem muita gente jovem conhecendo muito de teatro musical. Então tem gente que vem também sem saber dançar, sem saber cantar, sem saber atuar, mas que gosta de teatro musical, conhece, porque conhece assiste. tudo. Então isso também é muito gostoso de ver.
Tá chegando. 6, 7, cheguei. Sorriso. Mandando lá longe. Você dizendo que também está a fim de entrar no Broadway. Então vai ter um projeto Broadway Cães. Esse processo seletivo, tipo, é uma coisa meio academia, tipo, Júlia? É audição, né? Então a gente diz, escolha um texto ou escolha uma música que você cante ou uma coreografia e você vem apresentar. Mas assim, aqui vou já contar. Se ela vem cantar, a gente pede pra dançar também. E a gente se vem Dançar, só você pede pra dançar, cantar. então, você sabe uma música cantar? Então a gente quer conhecer ele de todas as formas, né? O artista. Pra conhecer, pra saber se tem o perfil, né? Se vai aguentar, porque é um curso puxado. Mas a gente sabe também que tem muita gente que vem se divertir, né? Que quer dançar, que quer atuar, que quer cantar. Então também existe espaço para isso, né? Vem aqueles que são interessados, que são entusiastas pelo teatro musical, mas não querem fazer isso uma carreira, né? Também a gente tem espaço para essas pessoas, mas a grande maioria acaba chegando aqui e isso se torna a vida delas. A gente percebe que os alunos passam aqui na escola quase o dia inteiro. Eles chegam aqui, as aulas são à noite e à tarde eles já estão todos aqui reunidos. É uma família que sai depois aqui para comer, para jantar, que dorme um na casa do outro, que passa o fim de semana junto na praia. Eles se tornam uma família. São 7 disciplinas, né? Vamos ver se eu lembro de todas. Teatro, dança, performance, história do teatro musical, teoria musical, ensemble, que é canto coral com performance para teatro musical, e canto, a aula de técnica vocal. 1, 2, 3. It's true, it's true, it's true, it's true. I like to sing with my baby. Dá cerca de 10 horas de aula por semana. No entanto, à medida em que se aproxima o fim do semestre, em que a gente começa a preparar os nossos espetáculos, essa carga horária tende a aumentar porque a gente solicita a presença deles para mais ensaios. E a gente tem um curso livre de sapateado também, Exatamente. que grande parte faz, então todo sapateio no espetáculo, é muito legal. Quiser só fazer aula de dança, de jazz musical também pode vir. Quiser só fazer sapateado também pode vir. Eu quero fazer só coral de musical, também tem. Então tem os cursos separados também, porque não é todo mundo que, né, tem tempo para vir fazer 10 horas semanais ou quer isso da vida, quer uma coisa, quer outra. A gente já está introduzindo para eles o teatro técnico, a parte A gente tem uma matéria que se chama produção de espetáculos, né? Que aí a gente ensina iluminação, maquiagem, cenografia, tô esquecendo alguma coisa, figurino. Ótimo. Mas sabe, Luciana, eles acabam aprendendo essa parte técnica do teatro no dia a dia conosco. Né? Eles acabam participando da produção mesmo dos espetáculos. A turma do módulo 2 produz espetáculo do módulo 1 e vice-versa. Eles ajudam, cuidam do microfone, um ajuda a trocar o microfone, ajuda a trocar figurino. A gente pega monitores, né? Quem tem mais, já conhece um pouco mais disso ou daquilo, a gente pega. Eu pego alguém para fazer assistência de direção para mim, então já começa a conhecer um pouco mais a direção geral, de coreografias, de tudo. Então é bem interessante porque
você já vê a mudança completa de uma pessoa que nunca fez, nunca pisou no palco e depois do espetáculo ela já tem outra experiência e só vai ganhando experiência, né? A gente que tá no palco, no backstage a vida inteira, sabe que cada vez que a gente entra no palco é uma experiência nova, né? E essa proposta de pisar no palco de uma maneira praticamente profissional, né? Sim. A cada 6 meses gera um resultado absurdo. É impressionante ver o crescimento deles em questão de 6 meses. Sim. Assim, são outras pessoas, são outros São artistas. outros artistas. Showtime again, it's showtime again. Só que vale ressaltar assim, que o objetivo do curso não é em si o espetáculo, Sim. porque tem alguns cursos que o objetivo é o espetáculo, é uma montagem. Nosso caso não, a gente dedica basicamente a metade do semestre em técnica, né? Muita técnica, muita aula técnica, muito conteúdo. E assim, um pouco para frente, né, na metade do semestre, a gente foca um pouco mais na técnica aplicada às obras que a gente vai trabalhar no showcase, né, nos espetáculos. A gente normalmente pega 1 ou 2 espetáculos e se aprofunda um pouco mais, pega mais números desses espetáculos. E, inclusive Como a nesse gente- E nesse semestre a gente tem uma novidade, que é a gente vai introduzir os musicais brasileiros, começando a estudar as obras do Chico Buarque Com a Ópera do Ópera do Malandro Malandro. nesse semestre. Então temos coisas bem interessantes. O que a gente não faz são números separados. A gente sempre busca ter um enredo, ter um roteiro, É pra algo costurar, que ligue né? eles, né? E todo que esse tem uma trabalho, história. e esse trabalho das músicas também, a gente inclui as versões em português, então as pessoas participam diretamente do que está acontecendo, né? Então não é simplesmente um espetáculo de música, de canto, nós temos as versões e as pessoas se sentem parte do que está acontecendo. Isso é muito importante, a gente sentiu essa diferença desde o primeiro semestre, onde a gente resolveu versionar completamente o nosso espetáculo, e a gente vê pelas nossas mães, pelas pessoas que não conhecem teatro musical. Eles vão lá e eles sentem, eles entendem tudo. E isso é importante, E né? a diferença, né, da música para o teatro musical. No teatro musical a gente está dizendo algo, a gente está contando uma história através da música. Então é importante que as pessoas compreendam o que a gente está dizendo. Por isso que essa importância da gente versionar tudo, trazer tudo para o português. Todo o teatro musical é feito na língua, né, do país do em que está país, sendo do montado. país. Vocês ainda, quando entram no palco, tem frio na barriga? Sempre. Sim. Eu acho que é uma coisa que nunca muda. Eu aprendi que quando você perde o frio na barriga é porque já não... É porque né, perdeu você- a graça. É. É que perdeu a graça, mas sim. Sensacional isso. E quanto mais frio na barriga dá, parece que mais energia você tem pra distribuir, pra trocar com a plateia. Ah, é bom demais. É muito bom. Depois eu vou olhar para as minhas enquetes. Oh meu Deus, eu nem vi que tinha alguém aqui. Oi! Lado B pra mim é como você ouvir um vinil, em que o lado A é ótimo, tem tracks maravilhosos, e você fala, meu Deus, se isso já é bom, imagina a última música desse. Imagina o lado B. Imagina o lado B. Vai ser muito melhor. Eu também pensei em vinil, me senti Não é? velha agora. Não, mas agora tá voltando. É, né? Não, é agora, muito agora mais é caro. cool, agora é lado B, Agora agora é é lado cool. B. Não. Bom, primeiro obrigado, né? Mandaram, o que a gente ensinou tanto, mandaram para nós um vídeo, um selfie Na horizontal. de São Paulo, Uhum. que vai virar matéria agora. Claro, seja repórter do lado B como a Paula Dalberto. Oi Lu, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Ibirapuera, no prédio da Bienal, onde está acontecendo a SP Arte, uma feira de arte contemporânea muito bacana. Este ano, dentro da feira, acontece a exposição Open Plan.
E a convite da Galeria Jaqueline Martins, eu vim fotografar a instalação do artista Daniel de Paula. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje no lado B. Marcelo, e quem tá afim de mandar um vídeo selfie, tem chance de aparecer no lado B? Sempre. Qual que é o endereço? Opa! ladobnatv@gmail.com. Ou então, aproveita e anota todos os nossos endereços virtuais que vão passar na sequência. Você já reparou como mudou o mercado musical de uma forma geral? No fundo, o mercado fonográfico teve uma revolução tecnológica, né? Muita mudança. O mais legal disso, assim, que eu acho que essa história, para onde foi, né? Foi para onde? Ele Veio de onde? Não. Será que do LPzão de 78 rotações? Começou ali, será? Mas eu acho que, pelo menos você e eu, somos da geração que era do LP, foi pro CD e agora vai para outro mundo, que é o streaming. Um mundo completamente diferente. E a história do streaming é muito legal, porque o streaming foi feito, assim, primeiro porque os suecos inventaram o Spotify. O Spotify não era para ser o que era, Lu. Não. O Spotify era para acabar com a pirataria. Jura? E hoje o Spotify e aquela, também tem uma francesa, que as duas, Deezer. As duas hoje elas completaram. Mas na Suécia é mais endoidecido, porque no mundo, 13%, 15% das pessoas, elas entram no esquema do streaming, que o streaming é muito maior do que o download ou compra do CD. O streaming meio que acabou. Mas na Suécia, 91%, claro que não é um grande país, são 10 milhões de suecos, mas 91% das pessoas, eles só ouvem música via streaming. Então, assim, e o mais legal que eu acho, que daí parece que é uma coisa dos setênios, as coisas são cíclicas, né? O que volta agora? É verdade. Vamos dizer, vem o LP, depois vem o CD, gravação vem o streaming. EP. E o que vem agora? A volta da fita cassete? Não, agora vem o vinil. Ah, é verdade! Tem muita gente regravando em vinil, que aliás é caríssimo e elegantérrimo. Virou uma coisa meio retrô, meio vintage, meio cool. E é a grande saída para as grandes, né? Para a Warner, para a Sony, é a grande saída delas. A reinvenção do LP. Eles renasceram. É muito legal. Agora, para falar de outros olhares sobre o mesmo tema, a gente conversou esses dias com o Theo Ruiz, que lançou um livro sobre autoprodução musical. Ele fez um bacharelado na Espanha e descobriu que, meio lado B, assim, tipo, com a mudança desse sistema que você acabou de explicar, do streaming e tal, as gravadoras têm tanta importância ou menos do que antes? É fácil chegar? Não. Enfim, com essa tese, ele fez o mestrado, lançou o livro e vai falar pra gente agora. Bom, um dia meio de outono aqui, até que tá um clima bom, né? Aqui no campo, né? No campo. O bacana é que a gente escolheu um lugar super distante para gravar. Distante da cidade para, enfim, um clima bacana. Assim. Colocar até barulhinhos de bichos. Depois coloca em off, assim, se precisar. Janine faz isso, fica tudo incrível. Na real, a gente tá aqui nessa esquina incrível porque a gente achou bacana, lindo, para compor o cenário, para falar do primeiro livro solo de Theo Ruiz, a autoprodução musical. São muitos detalhes, né? Mas basicamente o livro ele trata de 3 estruturas diferentes de produção, né? Alguns estudiosos já chamam faz tempo de majors, que são as gravadoras, tem esse sistema, né, delas, das grandes empresas e grandes lucros, etc. Depois, no final dos anos 90, surgiram as indies, que é um ressurgimento das gravadoras nacionais, né? Então os pequenos selos, chamados independentes, que hoje em dia alguns nem são mais tão pequenos assim. E principalmente na virada dos anos 2000, surge um terceiro, que é o qual eu me incluo, que chama os autoprodutores, que são os próprios artistas, os compositores, que não conseguem encontrar nem nas majors
ou nem nas indies, uma estrutura que lhes represente. Seja por opção própria ou às vezes por falta de opção. Às vezes não, eu queria muito estar numa gravadora, mas eu não consigo, então eu tenho que seguir meu caminho autoprodutor. Então não existe uma regra absoluta, né? Tem exemplos de todos. Tem exemplos de todas as coisas. Mas entender que primeiro, o mercado é dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido. Então mudaram muito rápido em 20 anos e vão continuar mudando muito rápido. Ou seja, tem que estar atento a todas as perspectivas. Mas eu acho que o principal que eu coloco é que o tamanho do sucesso para cada uma dessas estruturas de produção é diferente. E isso é importante na hora que você vai planejar sua carreira, planejar aonde que você quer atuar. Dentro da autoprodução musical, aí falando bem pessoalmente, eu tento aliar, né, a minha criação artística, a minha liberdade artística com o empreendedorismo, né, e ao mesmo tempo ter controle mínimo sobre a minha obra, ou o máximo possível da onde que eu vou colocar, o que eu vou fazer. Então eu estou atento no mercado, por exemplo, que na questão do streaming que a gente falou, puxa vida, tem essa questão do streaming, então é importante que a minha música esteja disponível ali. Então como que eu vou fazer chegar ali? Tem várias formas, então você estuda e pesquisa, puxa, para mim a mais vantajosa é X, né? Mas o principal é você tá disponibilizando o seu trabalho ali. Então, o download gratuito. Muita gente fala, inclusive, que depois do streaming o download já era, é o fim do download. Tem essa coisa também, né? O fim do CD, o fim do LP, o fim... Então, agora estão relançando os vinis. Estão relançando tudo, justamente porque não tem mais um fim. Será que tem fim? Sempre tem uma outra opção. Claro, é isso também que eu abordo no livro. A gente está vivendo uma cultura da convergência, né? Então, quando você... não necessariamente as coisas se substituem ou se sobrepõem umas às outras. Talvez se somem, se acrescentem. Elas se somam, elas coexistem, muitas vezes de forma conflituosa ou não, mas as mídias, né, elas convivem. Então, você tem aí o rádio, que hoje em dia também está tocando na internet, né? E o rádio não acabou. O jornal papel existe ainda, o público menor ou maior, você pode analisar por esse aspecto. Mas a TV aberta com a TV fechada coexistem, com canais de produções mega. Os jovens, hoje em dia, os mais novos, de 15 anos, meu filho, por exemplo, de 15 anos, eles buscam música no Deezer, né? Eles não compram mais CD. Então você tem que ter a música disponível ali. Mas, por outro lado, quem tem 40, 35 anos, ainda gosta de comprar o CD. Né? E ainda tem alguns jovens que quando vão num show, por exemplo, gostam de comprar o CD também. Então o CD ainda tem o seu mercado. Claro, muito menor do que há 20 anos atrás, mas ele ainda tem seu mercado. Então por que não ter também o CD, e o streaming, e o download, e o vinil, né? Então os links todos embaixo aqui para vocês. Páginas, lugares, enfim. Tem YouTube, Facebook. Vivem no lado B. Somos totalmente lado B. Vivem aqui, moram aqui, não pagam aluguel, e a gente ainda vai lá e quando eles ficam longe, puxa e grava pra mim, não sei o quê. Aliás, muitas das nossas músicas tocam nos programas, né? Como... Quase sempre as aberturas e os encerramentos são com vocês dois. Pois é, então. Muito obrigado aí o lado B, que é sempre parceiro nosso aqui. Theo, valeu 10, muito legal a maneira com que você expressa que você conhece esse assunto. E quem está interessado, por favor, corra nas livrarias atrás do livro do Theo, entre na fanpage, procure, porque essas dicas são super importantes para um lado B musical. Falando em lado B, falando em sugestão, mande para nós sugestões de rua, de praça, de parques, pra gente descobrir, falar desses lugares. Foi muito legal, a gente falou do Broadway, né? Vai falar de uma coisa que é do século XIX, então falar super um pouco contemporâneo também da identidade, falar um pouco da história de Curitiba pelo lado B. Então, aproveita, manda a sua sugestão, faz um vídeo selfie, fala por que a gente deve conhecer a sua rua, a sua praça, o seu lugar especial, mostra ele pra gente que a gente vai lá, não vai? Vai. Então tá bom. Então fica com Deus, se cuida. Valeu. Até o próximo. Até o próximo e não esqueçam, curtam a nossa página. Veja se nem for terra, ouça e se transformar. Terra é coisa de quem berra, ouça se sua voz errar. Veja se